E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Primeira Faixa Metal. Eu vou explicar um pouquinho para vocês qual que é a ideia desse nosso canal. Ela é muito simples, na verdade. É ouvir música de um jeito sincero, sem pose. Sabe aqueles artistas que todo mundo fala, mas que você nunca parou para escutar de verdade? Pois é, eu também tenho vários desses, né? Opeth, Dream Theater, Megadeth, e até discos de bandas que eu já conheço, mas que por alguma razão ficaram de lado na minha história e eu nunca consegui dar uma chance de escutá-los, né? Então tem muitos álbuns clássicos do Halloween, da fase Andy Darius, por exemplo, o próprio Temple of Shadows, do Angra, além de muitos álbuns lançados nos anos de 2010, né? Tem muita coisa do Accept que eu nunca consegui ouvir com calma, Judas Priest, Running Wild, Gravedigger, e Black Sabbath, da era Tony Martin, enfim, muita coisa que eu queria dar uma chance para escutar, né? Além disso, eu quero revisitar alguns álbuns que eu ouvi quando eu era mais jovem, e alguns que eu amei na época e outros que nem tanto assim, né? Então, eu quero ver como é que eles envelheceram para mim, como é que eles soam hoje, se eu continuo achando eles não tão bons ou se eu continuo achando eles bons, enfim, dá uma segunda chance para todos esses álbuns. E por qualquer razão acabaram ficando um pouco de lado na minha história aí da música. Eu não pretendo fazer aquele tipo de react que está ficando meio que na moda agora, né? Colocar a música lá e ficar reagindo em supostamente tempo real do que está acontecendo. A minha ideia é ouvir com calma esses álbuns, que vocês podem sugerir também. Pensar um pouco a respeito e trazer um papo honesto, um papo reto. O que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu achei que envelheceu bem, o que não envelheceu bem. E aquilo que faz sentido dentro da música ainda e o que não faz tanto sentido mais, né? E claro, eu não vou só escutar esses álbuns, né? Eu também vou falar de álbuns e músicas e bandas clássicas aqui que eu conheço muito bem e vou dar a minha opinião. E é uma opinião, né? Assim como muitas outras. Então, vou falar sobre eles, o que eu acho, o que é legal, o que eu gosto, o que eu não gosto. Beleza? Começar nada melhor do que uma música e um álbum que bagunçou tudo lá nos anos 80. Esse é o álbum e a música The Number of the Beast, do Iron Maiden. Então vamos lá, quando a gente olha para os anos 80, o heavy metal estava numa encruzilhada, né? Olha só o que estava tocando nas rádios naquela época. A disco music ainda ecoava com nomes como Bee Gees e Donna Summer. O hard rock, que tinha um som mais acessível ao grande público, do Kiss, Queen, Aerosmith, estavam dominando a parada toda, né? E o punk tinha vindo forte e chacoalhando tudo com os Sex Pistols e o The Clash. No entanto, o punk não era só aquele som, né? Ele carregava uma agressividade da época. Lá na Inglaterra existia uma grande onda de desemprego, greves, a juventude vivia sem perspectiva, e tudo isso explodiu em uma música crua, direta, sem nenhum tipo de virtuosismo, quase como que um grito de a gente não aguenta mais esse sistema, esse cenário, né? Por outro lado, o Black Sabbath, por exemplo, que foi o criador do heavy metal, né, do estilo, estava em baixa, né? O Ozzy tinha acabado de sair da banda, os discos já não empolgavam mais tanto e o metal vinha sendo visto como um som envelhecido, ultrapassado, coisa da década passada, da década de 70 então. E nesse contexto todo acabou surgindo a New Wave of British Heavy Metal, que é a nova onda de heavy metal britânico. Eu não vou entrar aqui muito no contexto dessa onda, porque não é o foco desse episódio, mas o que aconteceu? Algumas bandas novas pegaram aquele peso que o Black Sabbath e o Judas Priest já tinham apresentado, mas colocaram mais velocidade e mais atitude nas músicas. Daí vieram nomes como Saxon, com o álbum Wheels of Steel, Def Leppard, com On Through the Night, Diamond Head, com Lightning to the Nations, Angel Witch, com o álbum com o mesmo nome, Angel Witch, Tigers of Pentang, com Wildcat,
e até o Samson, onde, acho que quase todo mundo sabe, quem cantava era um tal de Bruce Dickinson, que na época era conhecido como Bruce Bruce. Então essas bandas pegaram o som heavy metal que existia e aceleraram ele, deixaram os riffs mais afiados, as baterias mais rápidas e os vocais mais intensos. E no meio disso tudo surgiu o Iron Maiden. Bom, e qual era o contexto do Iron Maiden no começo dos anos 80? Eles já tinham lançado dois álbuns, o próprio Iron Maiden e o Killers, que traziam um som mais cru, rápido, com aquela pegada de rua, que vinha muito do vocalista dos caras, que era o Paul Di'Anno. E tem aí uma questão muito importante, que o vocalista, ele acaba sendo o cartão de visita da banda. Então o Paul Di'Anno, ele era adorado pelos fãs, né? Ele é a cara da banda, ele é que mostrava a atitude da banda. E sem contar que ele tinha sempre aquele ar rebelde, quase punk, que combinava com o som direto do Iron Maiden, lá nos primórdios, né? Mas, mas o Paul, como vocalista, trazia algumas limitações para a banda, né? E uma delas era a própria voz dele, porque com ele cantando, o Iron Maiden não conseguia explorar sons mais épicos, coisa que o Steve Harris estava começando a querer fazer e a desenvolver na sua cabeça. Além disso, o Paul ele já tinha um histórico de envolvimento com drogas, brigas, comportamento rebelde, atrasos para shows, às vezes até não comparecimento em show, né? Então isso foi cansando não só o Steve Harris, como todo o gerenciamento da banda, aqui mais focado na figura do Rod Smallwood. E aí é que veio uma mudança decisiva para o Iron Maiden, que é a entrada do Bruce Dickinson. O Bruce, ele já tinha visto o Iron Maiden tocar, e quando ele viu os caras no palco, segundo ele mesmo, né, ele falou, puxa, quem devia estar lá em cima tocando, cantando as músicas desses caras aí sou eu, né, e não esse outro cara. Então já tinha tido um flerte dele com a banda e da banda com ele também. Foi aí que no festival do Reading, o empresário da banda, Rod Smallwood, abordou o Bruce e convidou ele para entrar na banda. Então o Bruce ele tinha uma presença de palco teatral, um alcance vocal muito maior do que a do Paul e uma postura muito mais profissional em relação à música. É claro que no começo os fãs não aceitaram bem a ideia, né? O Paul era querido, tinha carisma, tinha estilo e tudo mais. Mas com o Bruce, o Maiden ganhou uma liberdade para evoluir, né? Sair daquele som mais cru de pub inglês e mirar algo maior, mais ousado, mais cinematográfico. E esse passo mudaria o destino da banda. Esse passo se chama The Number of the Beast. Quando a gente olha para a história da música, a gente vê que falar do diabo e oculto não era nenhuma novidade. Lá em 1968, por exemplo, os Rolling Stones já tinham feito Sympathy for the Devil. Lá em 1970, o Black Sabbath lançou o álbum e a música Black Sabbath também, que trazia trovões, sinos e um clima de terror. Né? Tipo, o que é isso que está na minha frente? No próprio blues, muito antes do metal, já tinha a história de Robert Johnson vendendo a alma no cruzamento em Crossroad Blues. E até bandas como Led Zeppelin foram acusadas de mensagens ocultas ao contrário, né? Como em Stairway to Heaven. Ou seja, o tema sobre o diabo e o ocultismo já rolava, mas ele rolava como um medo ou uma reverência, no sentido de o diabo está aí, cuidado. Já o Maiden, quando abordou esse tema no The Number of the Beast, ele chegou com outra postura. Quando o The Number of the Beast saiu, a polêmica explodiu. Muitas igrejas acusaram a banda de satanismo, teve protestos, discos da banda foram queimados e tudo isso. E tem dois detalhes que muita gente talvez não saiba, né? O primeiro é sobre a capa. Aquela capa icônica do álbum, que é o Ed controlando o diabo, ela na verdade foi criada para ser single, capa de single do Purgatory, do Killers. Só que quando aquela capa foi apresentada pelo Derek Riggs, à banda e ao gerenciamento, outra vez, principalmente na figura do Rod Smallwood,
Eles olharam aquilo e falaram: pô, essa capa tá muito boa para ser single, vamos guardar ela para o futuro. Ou seja, a ideia de algo ousado já rondava a banda antes mesmo da música e do álbum existir. O segundo ponto é a própria música. O Steve Harris já falou algumas vezes que a ideia da música nasceu de um filme de terror que ele assistiu e de um pesadelo que teve depois. Ou seja, não era uma apologia ao diabo, era praticamente um conto de horror em forma de música. E qual foi o resultado disso? A diferença da abordagem, então, é que o Maiden não falou do diabo com medo, mas quase que dizendo: a gente é maior do que ele, a gente é maior do que o diabo. Isso gerou uma reação absurda, mas só serviu para colocar o Iron Maiden ainda mais em evidência. A polêmica fez a banda aparecer nas manchetes do mundo inteiro e transformou o álbum em um dos mais icônicos da história do metal. Então, assim, pra mim, o The Number of the Beast é um divisor de águas na história do metal e da música, inclusive. Não só pelo som incrível que eles alcançaram com o Bruce Dickinson estreando em altíssimo nível, mas também pela atitude que a banda demonstrou. Ou seja, eles pegaram um tabu gigante, religião, diabo, moral conservadora, lembrando que nós estamos falando aqui do começo da década de 80, e disseram o seguinte: se vocês têm medo, o problema é de vocês. Nós não temos, nós somos maiores do que o diabo. Isso abriu espaço para o metal ser ainda mais teatral, mais ousado e mais grandioso. Outra vez, não é que isso não existia dentro da música ou do metal, mas o Iron Maiden levou isso a um nível ainda mais alto. Depois disso, o Iron Maiden deixou de ser só uma banda da New Wave of British Heavy Metal e se tornar uma banda do mundo todo. E aí, o que você acha? O The Number of the Beast mudou mesmo o rumo de metal ou o gênero já seguiria forte de qualquer jeito? Comenta aí porque eu também quero saber a opinião de vocês. Se curtiu, nos acompanhe nas redes sociais, porque toda semana vai ter um episódio novo falando de uma música famosa, ou nem tanto, mas eu falando sobre a música, sobre a minha opinião, que é isso, a minha opinião, e querendo ouvir a de vocês também, tá certo? Valeu por acompanhar o primeiro episódio do Primeira Faixa Metal, e até o próximo som que a gente vai explorar juntos. Um abraço!